Diz a palavra de Deus que, tendo Jesus vivido 33 anos de sua vida, de uma forma que agradara a Deus Pai, quando no final dos 33 anos, você já sabe muito bem, você que me ouve, já assistiu peças, filmes da Paixão de Cristo. Quantos filmes, quem sabe você já assistiu sobre Jesus? Alguns com algumas distorções, com algumas verdades distorcidas, falsificadas, mas outros que traziam ali de forma detalhada a vida e a morte de Cristo. E Jesus, depois de ter vivido 33 anos de sua vida, é levado ao pátio, louvado seja o nome do Senhor, ao pátio de Pilatos, que havia ali no palácio de Pilatos, foi chicoteado, esmurrado, foi maltratado, colocaram uma coroa de espinhos. No final jogaram uma manta vermelha sobre as suas costas, colocaram uma cruz e caminharam desde o pátio de Pilatos, o seu palácio, até o monte da caveira chamado Gólgota, o Calvário. Ali, depois de ter andado, louvado seja o nome do Senhor, bastante, chegado ali, pegaram ele, estiraram ele numa cruz, cravaram suas mãos e pés naquela cruz e o penduraram naquela cruz. A palavra de Deus diz que ele ficou das 9 da manhã até as 3 da tarde. E às 3 da tarde ele morre, ele dá o último suspiro. Tiraram Jesus da cruz, pegaram Jesus, embalsamaram o seu corpo, jogaram numa sepultura em um dia de sexta. Passou-se a sexta, está Jesus na sepultura. Passou-se o sábado, está Jesus na sepultura, morto. Mas o livro dos Salmos vai dizer, no Salmo de número 16, que Deus não deixaria ali o seu corpo para ser consumido. E quando no domingo, já de madrugada, uma luz explode, os soldados que estavam guardando aquela sepultura são postos para dormir. E diz a Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, que procuravam aquele que já não estava mais entre os mortos, mas que vivia e que vive. Ao terceiro dia, Jesus voltou dos mortos. E Ele é a pessoa perfeita para que eu e você venhamos a procurar o caminho da verdade, o caminho da salvação, o caminho para a vida eterna. Jesus voltou dos mortos. Jesus ressuscitou. Foi posto numa cruz. Foi morto numa cruz. Sepultado, louvado seja o nome do Senhor. Mas ao terceiro dia ressuscita. E vivo está. E Ele está, louvado seja o nome do Senhor, à direita do Pai. E hoje eu estou aqui para dizer a você que existe sim um que voltou dos mortos, que voltou, louvado seja o nome do Senhor, da sepultura. E Ele, louvado seja Deus, me mandou te dizer que depois desta vida, depois que partimos desta vida, ainda assim, um lugar, louvado seja Deus, de descanso. Segundo Ele, louvado seja o nome do Senhor, não existe apenas um lugar de descanso. Existe também um lugar de tormento. Louvado seja Deus. É só fazer. Só fazer. Existe um lugar de tormento também. Jesus vai dizer em um dos seus evangelhos, no capítulo de número 7 do Evangelho de Mateus, o verso de número... Apertada, porém, a porta, e estreito o caminho que conduz à vida eterna, e são poucos os que a encontram. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A pessoa, ela tem o direito
ela tem a oportunidade. Se existe algo que foi feito para o ser humano, foi o plano de salvação. Louvado seja Deus. Se existe algo que foi feito para o ser humano, é o projeto de Deus. Para que cada vida, para que cada alma seja resgatada mediante a fé em Jesus e mediante a sua morte na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Se existe uma coisa que foi feita para a alma do ser humano, são os ensinos de Jesus. Ele mesmo vai dizer no Evangelho de João 6:63, as minhas palavras são espírito e as minhas palavras são vida. As palavras de Jesus nos conduz à eternidade com Deus. A palavra de Jesus nos conduz a uma vida na eternidade com Deus. Sim, louvado seja Deus, as novas de salvação é que Jesus voltou dos mortos. E Ele mandou, louvado seja Deus, não só aqui, mas para onde fôssemos falar que ainda há vida depois da morte. Jesus vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 11, o verso de número 25, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. No capítulo 5 do Evangelho de João, o verso 24, ele vai dizer, louvado seja Deus, que naquele dia muitos dos que estão no pó da terra vão ouvir a voz dele e voltarão à vida novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos esse direito, mas é uma escolha. A palavra de Deus vai dizer, lá no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, o 5º livro das Escrituras Sagradas, Deuteronômio capítulo 30, verso 19, Deus vai dizer na palavra dele, eis que ponho diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. E ele vai dizer, escolham, pois, a vida. É uma escolha. Não é uma obrigação. Deus não vai colocar ninguém no céu. A pessoa tem que escolher. Ele deu para mim e para você a opção de escolher. É óbvio. Eu não sou obrigado. Deus não nos obriga a servi-lo. Mas temos que entender que só existe um caminho. Evangelho de João, capítulo de número 14, verso de número 6. Olha o que diz a palavra de Deus. Aonde você estiver me ouvindo, querido ouvinte da palavra de Deus, escuta o que diz a palavra de Deus. Ou quem sabe, você já conhece, já leu, já deve ter lido em algum canto essa passagem. Mas no Evangelho de João 14, verso 6, Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. O único caminho é Jesus. A única verdade é Jesus. A vida verdadeira é Jesus. Quando a pessoa escolhe por Jesus, ela está escolhendo a rota certa, o itinerário correto. Pelo amor de Deus, entenda. Jesus, ele morre na cruz. Ele entregou a vida dele, todo o sangue dele, para poder resgatar a minha e a tua alma. Cabe a mim e a você responder ao chamado. Responder, louvado seja o nome do Senhor, ao chamado de Deus por meio de Cristo. Ele não só veio salvar como ele quer salvar. A palavra de Deus ainda vai dizer, e eu quero aqui meditar com você, no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 2, no verso de número 4, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Jesus vai dizer em João 8:32, e conhecerão o 4, que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. É uma escolha. É eu quem escolho, com vida ida, servir a Deus. Se tem uma coisa que se deve ser feita nessa vida, é que ela deve ser vivida para Deus. Quando vivemos para nós, nos nossos próprios interesses, baseado na nossa vontade, nós deixamos de lado a vontade de Deus. Mateus capítulo 7, olha o que diz o Evangelho de Mateus no capítulo 7. Ei, meu amigo, ei, minha amiga, aonde você estiver, moço, moça, ouve essa palavra,
Porque a palavra de Deus vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus, que naquele dia o Senhor, Ele há de trazer juízo, e Ele vai requerer hoje de mim e de você que tomemos uma decisão diante de Deus, em nome de Jesus. Tome uma decisão, em nome do Cristo, exaltado seja Deus, porque Jesus está voltando. Jesus tem um plano maravilhoso, glorificado seja o nome de Jesus. Pense naquilo que Deus tem para fazer, e aquilo que Deus fez e quer fazer. Bendito seja Deus. E a palavra vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, em 2 Coríntios 5, verso 7, que Jesus morreu por todos. Jesus morreu por todos. Então é necessário que aqueles por quem Ele morreu e deu a vida e voltou à vida, não vivam mais para si, mas vivam por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quem vive para si não vive para Deus. Quem vive para Deus não vive para si. Essa é a verdade que a palavra de Deus nos ensina. Jesus vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, no Evangelho de Marcos 8, tem muito falado dessa passagem esses dias. Evangelho de Marcos 8, 34. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele não diz aceite-se como você é. Aceite quem você é. Ele vai dizer, negue-se a si mesmo. É Jesus quem fala, não sou eu. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, irá ganhá-la. E que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perdendo a sua alma? Ou o que dará o homem em resgate de sua alma? E ele conclui dizendo assim, pois aquele que entre vocês, nessa geração, que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei dele e diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Não tenha vergonha de viver uma vida dedicada a Deus. Não tenha vergonha de querer, louvado seja o nome do Senhor, largar a vida promíscua e mundana para viver uma vida para Deus. Jesus vai dizer, eu ia citar em Mateus 7, 21. Vou citar agora. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 7, verso 21, Jesus vai dizer que naquele dia ele vai dizer assim, muitos chegarão para mim dizendo, Senhor, Senhor, nós pregamos em teu nome, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, nós fizemos milagres em teu nome, e eu vos direi abertamente, disse Jesus, apartem-se de mim todos vocês que praticam a iniquidade. Louvado seja, ele vai dizer isso no verso 22 ou 23, e ele vai dizer no verso 21 que adianta vocês chegaram para mim e dizer Senhor, Senhor, e não fazerem a vontade do meu Pai, porque é a vontade de Deus que tem que ser feita. É a vontade do Pai e não a nossa. Na oração do Pai Nosso, e eu encerro, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o verso, bendito seja o nome do Senhor, do verso 9, Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 9, olha o que diz a palavra de Deus, meu amigo e minha amiga. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, você conhece muito bem, é a oração do Pai Nosso. Evangelho de Mateus 6 e 9 é a vossa vontade. É a vontade de Deus que tem que ser feita. É viver para Deus. É dedicar minha vida a Deus. É eu deixar de lado os meus interesses, as minhas vontades, o meu querer e atender ao interesse de Deus, à vontade de Deus e ao querer de Deus. Que você possa dar ouvidos. Em nome de Jesus, louvado seja o nome do